Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo adversário. Depois de Jesus ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O Espírito Santo leva a gente a ser provado, a ser testado, para a gente passar, não é? Então, aconteceu isso com Jesus, antes dele começar o ministério dele, porque em João não fala dessa parte, mas é assim logo depois que ele escolhe alguns discípulos, né? E ele vai para o deserto, né? O Espírito leva até o deserto e ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. No jejum, não fala, mas é claro que é de alimento, né? Não é de água. Bom, aí você fala, é impossível, né? Gente, é possível sim. Eu conheci, tenho um amigo, hoje ele é missionário, acho que está na Europa, não sei. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? E então a gente sabe que é possível. Lógico que ele voltou, foi comer uma salada de fruta, quase que caiu para trás. Por causa do pico de glicose. Quando fizer algum jejum, por menor que seja, volta sem muito açúcar, muito devagar. Então, e por que o jejum? Né? Para que fazer jejum? O jejum, ele aumenta uma sensibilidade espiritual, sem dúvida. Sem dúvida. E faz muito bem pra gente. Hoje descobriram isso e estão fazendo dietas de jejum intermitente, né? Que tem aquelas horas que faz o jejum. Então, ele faz muito bem pra gente também. Só que é claro que nem todo mundo pode fazer jejum, né? Então, você faz de algumas horinhas e não tem problema, né? Isso é um assunto com Deus. Eu também não posso ficar fazendo jejum, às vezes Deus me dá uma forçada. Como assim Deus me dá uma forçada? Eu perco um almoço ou um jantar e eu emendo tudo e pronto, né? Isso já aconteceu algumas vezes. Mas eu também faço jejum até de algum jogo que eu gosto de algum joguinho. E só jogo uma vez na semana, um pouquinho. E o resto da semana eu faço jejum desse jogo. Quer dizer, cada um vê com Deus que o melhor é o jejum de alimentação mesmo, né? Porque é muito bom pro corpo, mas não é nesse sentido. O sentido é uma humilhação, um pedido, Deus me escuta, né? Então, tem umas partes que eu vou até ver com vocês. Em Mateus 6, de 16 a 18. Quando jejuares, lava teu rosto, não fica aparecendo para os seus irmãos em Cristo que você jejuou, sabe? Não mostra isso não, porque é uma coisa que Deus está vendo e Ele vai recompensar você. É uma coisa muito particular, tá bom? Não é para todo mundo ficar sabendo, não. É um ato pessoal e secreto. Isaías 58, 6 e 7, Isaías fala: porventura não é esse o jejum que escolhi? Que é Deus falando, né? Através de Isaías. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Olha o jejum que Deus quer de nós, para não oprimir ninguém.
tira, se você é impiedoso, essa impiedade te traz amarras. Então, ó, solte essas ligaduras da impiedade, seja uma pessoa piedosa, livre dessas amarras. Desfaça as ataduras da servidão. Isso é quando você fica só em função de servir, e ali você se machuca e tudo. Então, desfaça dessas ataduras, dessa servidão, entendeu? Deixe livres os oprimidos e despedace todos os julgos. Não oprima ninguém, despedace os julgos, isso é. Tá vendo uma pessoa carregando uma coisa, tá sendo muito difícil para ela carregar sozinho, ajuda, despedaça esse julgo dela, entendeu? Ou mesmo se você é um chefe, vê ali um funcionário com um excesso de carga, né? Ajude, distribua melhor, tá bom? Não é que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? É esse o jejum que Deus quer. Que você reparta o pão com o faminto. Ajude esse pobre, necessitado, desabrigado, se você tem um local na tua casa em segurança ali que ele possa ficar, não é? E se ele estiver sem roupa, vai cobrir. E não vai te esconder dessas pessoas, do seu semelhante. Então, esse jejum é mais importante do que o jejum da comida, não é? Mas nesse caso de Jesus, ele sabe que é mais importante, ele é tudo isso aqui que nós lemos, mas ele está sendo preparado para o ministério. E isso acontece com a gente. Se você fala, não, eu vou vou ter o meu ministério, e eu vou entrar em jejum para ver se é isso mesmo que Deus quer e tudo, e você faz esse jejum bem equilibrado, ou se precisar de um nutricionista ali, alguém que entenda que você não pode ficar sem algumas coisas, né? Mas se você tá saudável, tá tudo bem, fazer um jejum não vai morrer de jeito nenhum. Agora, porém, voltem-se para mim todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Nesse caso, em Joel 2,12, nesse caso, a gente está vendo que quando você está numa fase muito difícil, uma coisa que não dá para você resolver, não dá para você enfim, saber o que você faz, entra em jejum, pede para Deus. Ele vai você na sua sensibilidade vai escutá-lo, vai perceber, e Deus vai fazer, talvez até um milagre ali, tá bom? Então, até tem no Marcos 9, 28, 29, por que não conseguiram expulsar um demônio? Porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Então é isso, gente.